Oi, bom dia a todos. Me coube aqui um papel difícil, que é o de apresentação do professor Alexandre Aragão, que todos nós conhecemos e dispensa apresentação, já tem um currículo muito extenso. Acho que todos até já conhecem o currículo dele, mas só para fazer uma breve síntese, o professor Alexandre Aragão é professor adjunto de Direito Administrativo na UERJ, é mestre em Direito Público pela UERJ, doutor pela USP, e vai apresentar hoje a apresentação dele, tem como tema os reflexos do projeto de lei 349 na hermenêutica do direito administrativo. Então, eu passo a palavra ao professor Aragão. Bom dia, um prazer estar aqui. A Marcele só esqueceu de botar no meu currículo também que eu fui professor dela. Né? Elemento. E um prazer estar aqui com o José Carlos, com o Floriano também, um amigo aí já de décadas, né? Eu conheci o Floriano na USP, mas não conheci o Floriano na USP no doutorado, né? Conheci o Floriano na USP no movimento estudantil. E várias vezes eu vejo umas leis assim muito confusas, esquisitas, tipo a lei dos consórcios públicos, né? Que eu fico imaginando, poxa, por que não pediram ajuda aí pro Floriano, pro Carlos Ari, para eles darem uma organizada nessa bagunça aí, porque essa lei está muito difícil de entender, está muito contraditória, está sem ser autoexplicável, né? As leis elas têm que ser autoexplicáveis. E esse projeto de lei, ele está dentro dessa característica aí de qualidade, de elaboração de normas, que em várias oportunidades já o Floriano e o Carlos Ari tiveram a oportunidade de demonstrar. Sendo que nesse caso há uma peculiaridade, né, que é a originalidade da escolha do tema a ser tratado. Ao contrário de um tema setorial específico, por exemplo, vamos desestatizar a telecomunicação, fazer um marco regulatório para isso, aqui eu acho que foi um pensamento mais fora da caixa, né? Foi um pensamento mais de resolver problemas genéricos do dia a dia. E a primeira coisa que eu acho que o Carlos Ari vai falar que nós temos que pensar é o veículo. O direito administrativo brasileiro, em razão da natureza federativa do nosso Estado, ele tem alguns problemas de homogeneização, que talvez, o que eu vou falar agora, possa ir contra uma tendência democratizadora, de descentralização, de valorização dos entes federativos, mas eu acho que em termos de eficiência e de segurança jurídica favorece. A nossa Constituição, em princípio, o que é direito administrativo que diz respeito à autonomia de cada ente. Então, em alguns casos, a Constituição diz expressamente que a União vai editar normas gerais, como, por exemplo, de licitações, como, por exemplo, diretrizes e bases da educação. Mas, em várias outras, não. Às vezes, a própria Constituição é a lei nacional geral, como, por exemplo, em matéria de servidor público, que tem tanto dispositivo que a própria Constituição já tenta exercer esse papel de lei geral. Mas, por exemplo, em matéria de entidades de administração indireta, não só não há lei nacional, como a própria lei nacional ela não tem, que seria o decreto 200, não tem nível hierárquico superior às das leis criadoras de cada entidade. Então, ela é quase uma diretriz. Então, assim, não tem nenhuma força cogente. Tem mais um valor simbólico. Então, no direito administrativo, para nós tentarmos dar uma homogeneidade em temas importantes, nós temos que ter alguma criatividade hermenêutica constitucional. Por exemplo, no caso das entidades de administração indireta, foi necessário, não é o tema de hoje, mas foi necessário, no projeto de lei da comissão que o Floriano se referiu, buscar uma formatação de uma lei complementar nacional sobre o tema. E aqui nessa matéria de aplicação do direito administrativo. Aqui,
nós temos também um viés de autoritarismo e de cada cabeça é uma sentença dentro da administração pública e dentro do judiciário também em relação ao direito administrativo, que é necessária uma tentativa de homogeneização de uma diretriz única dessa interpretação. E nós pensamos ainda muito normas gerais de interpretação do direito como teoria geral do direito civil. Então, a lei de introdução às normas, na verdade, elas sempre foram identificadas como o volume 1 do Caio Naia, como o volume 1 do Manual de Direito Civil. E o direito público? Não tem norma geral de sua aplicação? Não tem diretrizes gerais de sua aplicação? Sendo que a aplicação do direito público é feita por uma quantidade muito maior de agentes e com um dinamismo, porque lida com a realidade do dia a dia muito maior do que o direito privado. Ou seja, teria até uma maior necessidade de diretrizes da sua aplicação. Eu acho que, partindo dessas premissas, o projeto de lei quebra muito desse paradigma da gente identificar teoria geral do direito com parte geral do direito civil. E não é só parte geral do direito civil, teoria geral dos contratos. Teoria geral dos contratos é teoria geral dos contratos. Teoria geral da personalidade jurídica, das pessoas jurídicas. Isso não é propriedade do direito civil. É, tradicionalmente, dentro dos programas da faculdade, tratados dentro do direito civil pela maior antiguidade do direito civil. O direito, no caso do direito romano. O direito romano ele era praticamente um só. E ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, virando o direito civil, e toda aquela parte geral do direito romano, que era muito uno, passou a ser a parte geral do direito civil. Então, por que a norma de introdução, a lei de introdução às normas jurídicas, é só uma lei de como deve se aplicar o direito privado, o direito civil? Se nós temos todo o universo dentro do direito, que é o direito público, que até precisa mais de homogeneização e de diretriz aplicativa que o direito civil, pela maior pluralidade e heterogeneidade dos seus operadores. Eu acho que, partindo dessa premissa metodológica de política legislativa, é muito importante em relação à tradição civilista, que demanda uma metodologia, um tratamento da sua interpretação, da sua hermenêutica, até mais aprofundada que o direito civil. E aqui é muito curioso, né, porque o direito civil, quantos livros de metodologia, de interpretação, de hermenêutica vocês conhecem tratando do direito privado e de contratos privados? E quantos vocês conhecem tratando do direito público? O direito privado tem um monte. Carlos Maximiliano, Karl Larens, tem interpretação do contrato do BET, do Antônio Chaves, tem... Quantos você conhece de interpretação de contratos administrativos, de interpretação do direito administrativo? Os poucos livros que existem são italianos. E praticamente eles falam só sobre discricionariedade. São livros sobre discricionariedade. Eu sei porque teve isso eu já fiz uma pesquisa, tem até uns membros aqui, um grupo de pesquisa institucional lá na pós estricto sensu da UESC, que o tema foi interpretação do direito administrativo. E aí
nas Amazonas da Vida, eu comprei todos os livros que tinham a palavra Direito Administrativo e Interpretação Hermenêutica em língua inglesa, portuguesa, espanhola, francesa ou italiana. E foi bastante frustrante. Foi bastante frustrante. A grande 95% tratava de discricionalidade administrativa. Né? Então há um descompasso muito grande entre essa maior necessidade do direito administrativo e a ausência de normas e de elaboração doutrinária sobre ele. E o direito administrativo, olha só que coisa grave. Se no direito privado eu assino um contrato de locação, alugando meu apartamento para alguém, e aí a gente tem uma divergência, ou eu resolvo mudar de ideia, eu resolvo descumprir meu contrato, resolvo reavaliar, resolvo interpretar a lei de locação de um jeito que uma cláusula lá seria nula, o que eu posso fazer? Você pode pedir ajuda ao judiciário. Entrar com ação, vai ter uma parte imparcial, que vai ter um processo, vai ter que escutar outra, vai ter recurso. Mas eu mesmo, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. No direito público, isso não acontece. No direito público, há uma coincidência entre a figura da parte na relação jurídica e, usando a nomenclatura kelseniana, o intérprete autêntico das normas relativas àquela relação jurídica. Só um parênteses aqui nessa nomenclatura. Interpretação autêntica aqui que eu estou falando não é interpretação autêntica que normalmente se fala quando o legislador edita uma lei dizendo o conteúdo de uma lei anterior, ele é um intérprete autêntico. E não é isso. É no sentido kelseniano de interpretação autêntica e interpretação doutrinária. O que a gente chamava de interpretação doutrinária é aquele que está escrevendo doutrina, está dando a sua opinião sobre os possíveis conteúdos que uma norma jurídica pode ter. Sempre vão ser mais de um. E o intérprete autêntico, ele chama autêntico no sentido de quem tem poder de verdade para definir a interpretação, entre aquelas várias possíveis. Que basicamente são os agentes do Estado, passando pelo juiz e pelo legislador. Então, para o Kelsen, tem essa figura do intérprete autêntico. No direito administrativo tem esse problema. Né? Se eu assino um contrato, eu, administração pública, assino um contrato com alguém, contrato de locação, não é um contrato de locação, e aí depois eu acho que a licitação foi fraudada, eu próprio fiz a licitação, eu vou lá e eu anulo o contrato, porque eu acho que eu deixei a licitação ser fraudada. Então vocês vejam, assim, do ponto de vista operacional, da dinâmica jurídica, como a questão da segurança jurídica e da hermenêutica no direito administrativo é mais delicada que no direito civil. No direito civil, aqui eu estou falando de direito civil como direito privado, direito administrativo como direito público. No direito civil, em caso de divergência, as partes, olha, azar, vai discutir no judiciário, diferente. No direito administrativo, não. Pela autotutela, e aqui a gente não está discutindo a autotutela, a possibilidade de revogação, de invalidação administrativa, a gente está discutindo o processo para isso, salvaguardas para isso. A própria parte na relação jurídica é o juiz da sua validade, da sua conveniência. Então, maiores cuidados ainda nós devemos ter nessa interpretação. O que faz com que normas sobre essa aplicação tenham até mais importância e urgência de existirem do que as normas de aplicação do direito privado. Isso gera também algumas peculiaridades no direito administrativo, na hermenêutica do direito administrativo, que o projeto de lei
está refletindo. Necessidades essas que não querem dizer que só o direito administrativo possua. O direito como um todo possui. São tendências contemporâneas da hermenêutica do direito, mas que no direito administrativo ela se sente de maneira mais especial. Primeiro, uma visão consequencialista, que está no artigo 20 já do projeto de lei, que diz que quando se decidir em base em valores no demonstrado, se deve ter em conta as consequências da decisão. O direito administrativo, ele é o direito de pé no chão. Os autores antigos diziam que o direito administrativo é o direito constitucional concretizado. A Constituição ela fala que a educação é direito de todos, mas vai ser o direito administrativo que vai botar o ônibus para pegar o aluno lá na favela para levar ele para a escola, vai botar o professor lá na sala de aula, vai botar o giz na mão do professor. O ícone legitimador dele tem que ser o alcance dos seus objetivos, tem que ser a consequência concreta que ele é capaz de atingir. Eu acho que uma norma de direito administrativo, uma lei de direito administrativo tem a sua legitimidade conferida muito menos por elucubrações teóricas, de interpretação, etc., e muito mais, por exemplo, por análises estatísticas dos seus resultados. E isso aconteceu num caso concreto, com a Lei do Pregão. A Lei do Pregão teve inúmeros autores que atacaram a sua constitucionalidade. Inúmeros. O que silenciou todos esses autores? Os resultados práticos do pregão. Tem coisas no direito administrativo que a gente tem que chegar pelas consequências práticas das leis ou dos atos administrativos, a gente tem que chegar, eu não sei porquê, mas isso tem que ser válido. Esse não sei porquê a gente tem que saber. O princípio da eficiência são as consequências práticas. E também o contrário, às vezes a lei está linda, está maravilhosa, o ato administrativo está maravilhoso, se encaixando direitinho com a lei, e a consequência prática é uma burrice do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da eficiência administrativa. Então, o consequencialismo do direito administrativo, ele tem que ser levado muito a sério. E isso tem a ver com outro dispositivo do projeto de lei, que é o artigo 21, que se deve considerar, ao se analisar a legalidade da decisão administrativa, as consequências fáticas reais que estavam sendo enfrentadas. E aqui eu lanço mão do princípio da realidade. O professor Diego de Figueiredo Moreira Neto, no seu curso de Direito Administrativo, uma certa conexão com o princípio da proporcionalidade, tratou de maneira pioneira aqui entre nós. A doutrina espanhola fala também do princípio da realidade, que se encaixa com o consequencialismo também. O princípio da realidade, o que você poderia exigir do administrador público naquele momento, que tem a ver com o exemplo... que tem a ver com o exemplo que o Floriano deu da calamidade pública. Outra questão que decorre do consequencialismo é a transitoriedade do direito administrativo. O direito administrativo, ele é, por definição, variável. O Floriano falou, ninguém está pretendendo acabar com a mutabilidade, com o ius variante do direito administrativo. Está se querendo fazer com que a sua variabilidade seja previsível. Esse é o grande desafio. É uma variabilidade previsível. Que tem a ver, o Bauman ele fala que, e isso ainda mais tentar isso num contexto de pós-modernidade, é um desafio ainda maior. O Bauman ele diz que na modernidade era andar de bicicleta.
e a pós-modernidade é surfar. E aí ele fala, bom, não dá para nós, queremos ter estabilidade de andar de bicicleta em cima de uma onda. O que nos compete é olhar bem a onda, ver a direção em que ela está e ficar em pé nela com a nossa perícia e, principalmente, aproveitar a onda, né? Curtir o mar e o sol. Então, essa é uma característica do direito administrativo, dessa necessidade de se aperfeiçoar a hermenêutica do direito administrativo, é ter previsibilidade na variabilidade. E essa previsibilidade tem algumas medidas concretas que estão sendo tomadas. Por exemplo, a especificação da alocação de riscos nas concessões de serviços públicos, nas PPPs. Em vez de ficar aquela coisa, área econômica ordinária, área econômica extraordinária, um fica com o Estado, outro fica com o particular, e aí, e aumento do dólar, é o quê? Se aumentar pouco é ordinária, ou se aumentar muito é extraordinária, mas muito quanto? Né? E aí fica uma coisa que ninguém sabe direito o que é. Contrato super mal formulado, cláusulas exorbitantes que ninguém sabe direito os limites. E isso, aqui nós devemos ver também o seguinte, tem um aspecto do autoritarismo de um governante, eventualmente até bem intencionado, mas autoritário, absolutista. Não é, sempre que se fala em transação administrativa, que a gente tem que ser franco, eu já escrevi artigos, já dei várias palestras sobre transação administrativa, grande parte das objeções à transação administrativa é a possibilidade de corrupção, da transação ser contrato, como ser franco. O que não é uma preocupação também meramente paranoica, né? Já teve um relatório do Departamento de Estado norte-americano falando que a corrupção no Brasil era endêmica. Recentemente vazou pelo Wikileaks o relatório da Embaixada Americana dizendo que a corrupção no Brasil, em todos os níveis de governo, em todas as situações, era a regra. Né? Então, não dá para nós escondermos isso. Agora, não é também, né, atacando a transação, atacando decretos de licitação simplificada, que nós vamos alcançar, né, o nirvana da moralidade administrativa. É o que tem sido feito agora, por exemplo, atacando o decreto simplificado da Petrobras. Se aplicar a Lei 8666 fosse a solução para a moralidade administrativa brasileira, a gente estava feliz, né? E muitas vezes não, quanto mais essas normas tentam amarrar, mais até se facilita a possibilidade de corrupção. Então, a transação ela decorre dessa maior flexibilidade que o direito administrativo tem, decorrente da sua mutabilidade. E nada mais transparente e probidade administrativa do que transações administrativas transparentes, como está no projeto de lei, publicadas no Diário Oficial, com oitivas públicas, abertas à discussão da sociedade. Uma última necessidade peculiar na hermenêutica do direito administrativo, que eu queria destacar com vocês, é a ponderabilidade. A necessidade no direito administrativo de nós deixarmos de ter invocações meramente retóricas para a aplicação do direito administrativo. E nisso, a doutrina administrativista tem muita responsabilidade. Ela tem uma capacidade de ignorar a lei gigante. É muito curioso como... É quase como se ela considerasse um anexo à Constituição. Aliás, já teve casos, né,
de emendas constitucionais promulgadas contra alguma orientação doutrinária administrativista tradicional, a emenda constitucional ser considerada constitucional. A questão da arbitragem do direito administrativo, por exemplo. Tem autores que acham que nem se colocar isso por emenda constitucional, isso seria constitucional. Porque tem uma indisponibilidade de interesse público, que não está na Constituição, que é uma construção doutrinária, da mesma forma que a supremacia do interesse público e outros ícones, palavras mágicas. O direito administrativo ele tem palavras mágicas, né? O Floriano, o livro que a gente coordenou, Os Novos Paradigmas do Direito Administrativo, nasceu numa palestra que a gente tinha no congresso que foi participar em Salvador, e que estava naquela época do caos aéreo, e a gente sem ter nada para fazer, lá nós planejamos o livro, escolhemos os autores, os termos, e o livro nasceu assim. E aí a gente conversando, Floriano falou, porque o direito administrativo tem uns mantras, assim, fica todo mundo supremacia de interesse público, supremacia de interesse público, todo mundo marchando, assim, feito uns zumbis. Então, nesse papo aí, budista do direito, dessa análise budista do direito administrativo, nasceu o livro, e é isso que acontece, Neo-budista, Então, tem essas palavras, supremacia de interesse público, indisponibilidade de interesse público, não existe exceção de contrato não cumprido no direito administrativo por causa da continuidade do serviço, princípio da continuidade do serviço público. E é impressionante, porque, por exemplo, você vê, tem previsão da Lei 8666 da exceção do contrato não cumprido, e os livros de direito administrativo, grande maioria ignora, o judiciário ignora. Tem previsão na Lei 8987, nas leis regulatórias setoriais de serviços públicos, de suspensão da prestação do serviço em caso de inadimplemento, e se ignora. O STJ fez uma uniformização de jurisprudência entre as suas turmas, porque tinha divergência entre as turmas, uniformizou dizendo que podia suspender, e as turmas que achavam que não podiam suspender, ignoraram a uniformização de jurisprudência. É uma verdadeira rebelião, assim, quase uma desobediência civil. Da própria turma do STJ contra a uniformização de jurisprudência do STJ, o negócio maluco. É como você vai explicar para o Grêmio, não, uniformizou a jurisprudência, mas a turma não gostou. Tipo assim, não gostei, não estou feliz. Isso lembra uma amiga minha que terminou com o namorado, que não gostava mais dele, que não aguentava mais ele, e falou, não aceito. Mas não terminou porque eu não aceito, é mais ou menos isso. Faz a uniformização de jurisprudência e a atual turma que perdeu a uniformização não aceita. Aí tem exemplos assim, em relação à arbitragem, tem vários exemplos no direito. Aquela velha distinção de contrato privado de administração pública e contrato administrativo. Aí vem a Lei 8666 e diz, se aplica aos contratos privados, a gente pode até discordar da lei, mas ela se aplica. Acho que tinha que acabar com a cláusula exorbitante, era para tudo. A cláusula exorbitante no mínimo tinha que ser uma opção, em casos muito específicos do edital de licitação. Mas diz que, olha, aos contratos de direito privado celebrados pela administração serão aplicadas tais e tais artigos, que são as principais cláusulas exorbitantes. A Lei 8666 detonou, pelo menos em grande parte, com a distinção de contrato privado da administração pública e de contrato de direito administrativo. Contrato administrativo. E a doutrina também ignora. Eu acho que assim, não sei se é trabalho para fazer uma nova edição do livro, não sei o que é, ou é um ranço que se apega. Então, por isso, a ponderação de todos os valores envolvidos no direito administrativo é muito importante. Por mais que a gente tenha que ter muito valor, muito cuidado com a invocação indiscriminada de princípio da proporcionalidade, etc. Porque é uma das armas que a gente tem para combater a invocação desses mantras do direito administrativo. Então, isso é uma preocupação muito grande. O administrador adora invocar interesse público e discricionariedade para qualquer coisa. Então, nisso o projeto de lei tem um papel cultural muito importante. Um ponto que eu queria destacar, que tem a ver com o tema, com o título principal do seminário, das variações de interpretação. O tema da variação de interpretação
no direito administrativo é um dos mais difíceis. Porque, como a gente falou no início, a parte que primariamente, até antes do judiciário, interpreta a relação jurídica administrativa, quem interpreta primariamente a relação jurídica administrativa é uma das suas partes. Isso tem, inclusive, consequências em termos de devido processo legal, da imparcialidade do julgador. Como você vai ter? Isso talvez seja impossível no processo administrativo. Né? Como que vai ter alguém que julgue a própria administração de maneira imparcial se ele é agente da administração, por mais que esteja num cargo diferente, numa linha hierárquica diferente? Né? A pessoa jurídica ou a administração pública federativa é a mesma. Isso é sempre um ponto delicado no direito administrativo. Então, e a interpretação, por mais que a gente queira tentar condensá-la, a gente queira tentar ter segurança jurídica, a graça do direito é que não tem uma interpretação só. Sempre vai ter mais de uma interpretação. Né? Foi-se o tempo que a gente podia, aquela coisa antiga, né, de não, o juiz, a jurisprudência, ela só diz o conteúdo do direito, não tem vontade nenhuma, não é uma atividade volitiva, é uma atividade meramente cognitiva. Eu aprendi isso ainda no primeiro período da faculdade. Aí eu perguntei lá para a professora, falei, bem, mas quando a jurisprudência muda? Não, quando a jurisprudência muda, é porque o fato, a realidade subjacente mudou, aí isso alterou o conteúdo da norma jurídica e a jurisprudência continuou só declarando um novo conteúdo da norma jurídica. Eu falei, vem cá, e quando um desembargador entra de férias e entra, a turma sempre era 2-1, e aí muda o desembargador porque ele entrou de férias, e aí a jurisprudência daquela turma muda, e aí o desembargador que estava de férias volta e aí muda, porque foi a realidade subjacente que mudou durante as férias de casa. Né? Então, óbvio que não. Né? E em prol disso foram feitos muitos absurdos ao longo aí da jurisprudência. Né? O juiz ele sempre teve que procurar uma linhazinha, né? A União Estável, antes da Constituição de 88, até por indenização de serviços sexuais prestados, se fundamentou. Depois se fundamentou na sociedade de fato do Código Comercial do Pedro II. Né? Uma questão familiar, não tinha nada a ver. Mas o juiz tinha que achar um incisozinho lá para justificar a sua decisão. Porque ele só tinha uma interpretação correta. E a outra interpretação não era correta. E isso a gente tem que assumir. Não existe só uma interpretação correta. No direito civil é mais simples. Qual vai ser a interpretação correta? É a que transitar em julgado. Transitou em julgado. Chamou o oficial de justiça e a polícia para ir lá e executar na prática. Essa é a interpretação, entre aspas, correta. É a interpretação que vale. No direito administrativo é mais complicado isso. Porque quem interpreta é parte. E quem tem poder de decisão primária, pode até depois ter recurso do judiciário, impugnação do judiciário. Mas quem tem poder de decisão primário é uma parte. Que tem os seus interesses variando, que tem as suas visões variando, que tem as suas... Até para a eleição, ainda tem eleição que varia. Né? Teve um caso, logo que eu entrei na Procuradoria, para seguir os exemplos esdrúxulos que o Floriano e desanimadores que o Floriano estava dando, logo que eu entrei aqui na Procuradoria, tinha um cara que era um cabo eleitoral muito ligado ao governador da época. E aí ele tinha sido nomeado e tal, e foi demitido. Demitido mesmo, de uma entidade aí da administração indireta. Aí ele foi demitido, aí mudou o governo. Aí o novo governador declarou a nulidade da sua demissão. Aí mudou o governo. Aí foi declarada a nulidade da declaração da nulidade da sua demissão. Então, assim, o cara ficava igual ping-pong, o cara mudava o governo e ia e voltava, ia e voltava. Então, como que a gente faz nessas questões? Né? O projeto de lei, ele assume essa variabilidade da interpretação, vê isso como uma coisa natural, só que dentro daquilo que eu estava falando, a previsibilidade da mudança. Então estabelece obrigatoriedade de regime de transição, prevê a transação nessas mudanças de interpretação
prevê um instrumento processual muito interessante. É lei federal, pode prever processo também, né? Aqui seria mais uma norma de processo que está prevendo uma ação, que é uma ação civil pública declaratória da validade de atos administrativos, inclusive de atos normativos, que teria uma importância prática e metodológica e teórica no direito fundamental. Eu acho que poderia até se discutir se em caso de ato normativo não deveria ser o órgão especial dos tribunais de justiça, ou direto no STJ, poderia se discutir aqui questões de competência, né? Quando se tratasse de atos, da declaração da validade de atos normativos, né? Mas é muito importante para a estabilização, né, dessa questão da interpretação. Podemos, inclusive, ser provocada de ofício pela própria administração, relativizando aqui um pouco a pretensão administrativa de presunção e autoexecutoriedade, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. Se dá oportunidade no artigo 26, né, de adequação à legalidade, que a lei de concessões já faz isso. Antes de declarar a caducidade da concessão, se dá oportunidade para o particular se adequar. E por último, dentro dessa assunção da variação de interpretação, o artigo 27, que fala que, isso já tem uma previsão na Lei do Processo Administrativo Federal parecida, mas fala que em caso de mudança na interpretação, se deve ser respeitada a interpretação anterior. Também até acordos do Tribunal de Contas da União que diz que não se deve punir ninguém por ter adotado uma interpretação razoável. Aqui o artigo 27, ele no caput, ele fala que o agente público só vai responder por caso de dolo ou erro grosseiro. Aí depois ele fala que não é erro grosseiro, é interpretação razoável. Eu compreendo, né, o esforço do projeto de lei para se dar segurança jurídica aos operadores do direito administrativo que tenham adotado uma interpretação razoável, mas eu acho que não se chegou ao ponto ideal dessa proteção, mas eu também não sei se tem como se chegar. Porque o que é erro grosseiro em interpretação jurídica? O que é erro grosseiro em interpretação jurídica? O que é uma interpretação razoável? Né? Eu acho, por exemplo, dizer que nem por emenda constitucional se pode admitir arbitragem no direito administrativo um erro grosseiro. Uma interpretação ideologizada, uma interpretação enviesada, eu acho um absurdo. Eu não acho razoável. Eu acho defender que precisa de lei até razoável. Mas dizer que mesmo tendo lei, a lei seria inconstitucional, eu acho razoável. Se admite lei para acordo, para isenção tributária, para renúncia tributária, por que não pode ter lei admitindo arbitragem, que nem bem uma renúncia é só estabelecer no meio de resolução de conflito. Por um juízo que não... Eu acho que é um erro grosseiro. Mas tem autores de escola, parece até que estou falando de S-K-O-L, não de E-S-C-O-L. Mas tem autores de escola, talvez até dos mais tradicionais do direito administrativo, que defendem isso. Da mesma forma, eu, Floriano, Marcos Pérez, o Maurício Portugal, toda doutrina, vamos dizer, mais moderninha do direito administrativo, né, diz que o edital de licitação pode especificar a alocação de riscos, esquecendo um pouco a divisão de área econômica ordinária e área econômica extraordinária. Nós achamos isso com muita convicção, nós escrevemos isso, em um monte de lugar. Com certeza, vocês vão conseguir uma junta jurídica dos, talvez, administrativistas, de alguns dos administrativistas mais tradicionais do Brasil, dizendo que essa nossa opinião é um erro grosseiro. Então, como? Então, nós temos um monte de opinião, vamos dizer, de parte da doutrina, que outra doutrina vai achar que é um erro grosseiro e vice-versa.
Então, como que eu entendo essa tentativa, mas sempre vai achar alguém, ainda mais se tiver vontade política, de perseguir um empresário, de perseguir uma posição adotada pelo governo anterior, sempre vai ter alguém que, muito sinceramente, com muito fundamento, citando muita doutrina, citando muita jurisprudência, vai poder defender a irrazoabilidade de uma interpretação. Então, aqui eu não estou nem fazendo uma crítica ao projeto de lei, porque eu não saberia, porque também não tem como a gente dizer, olha, qualquer interpretação tem que ser respeitada para sempre. Pô, aí o cara também faz uma lambança total, né? Ou faz né? E você não vai poder mexer nunca naquilo. Não dá para chegar nesse ponto. Eu acho que a principal questão aqui é a gente assumir também que o direito e as leis têm seus limites. Eu acho que a disposição, colocar isso no projeto de lei de maneira clara, é um passo importante. Mas mais para uma mudança cultural do que em termos de uma cogência jurídica. E aqui, já encerrando, eu queria colocar que o projeto de lei ele é fundamental do ponto de vista da hermenêutica jurídica e da operação jurídica do dia a dia do direito administrativo, mas eu acho que ele é fundamental, professor Carlos Ari, ele é fundamental também na mudança da cultura jurídica administrativista e da cultura metajurídica da própria administração pública. Essas considerações. Obrigado.